Olá, então estou de volta para a gente estudar funções trigonométricas. As funções trigonométricas, na verdade a gente vai estudar trigonometria, tá? A gente vai então estudar essa primeira parte de círculo trigonométrico e funções trigonométricas, e na segunda parte a gente vai estudar algumas relações trigonométricas. Então, vamos lá. A gente vai começar falando um pouquinho sobre quais são as unidades de medida para medir ângulo. Existem duas unidades mais usadas, que é o grau e radianos. Grau, né? Se nós pensarmos que uma circunferência tem 360 graus, então 1 grau vai ser 1/360avos, 1/360avos parte, né, de uma circunferência, tá? Então, o grau a gente representa, por exemplo, se eu quero dizer que o ângulo θ é igual a 10 graus, a gente bota uma bolinha ali em cima do 10, ok? Segunda unidade de medida é o radianos, né? Como é que é por definição o radiano? Olha só, vamos pensar que a gente tem uma circunferência de raio R. Aqui a gente tem nosso ângulo θ, que a gente quer medir em radianos, né? Então, e aqui eu tenho o comprimento de arco S. Um radiano, ele é definido da seguinte maneira: se para um ângulo infinitesimal nós temos que θ igual ao comprimento de arco divididos pelo raio da circunferência, quando o comprimento de arco for igual ao raio da circunferência, nós temos um radiano. Então, θ é igual a 1 radiano quando o comprimento de arco for igual ao raio da circunferência. E aí, se a gente for medir em radianos, uma circunferência tem 2π radianos de ângulo, tá? Existe uma relação entre unidades, obviamente, né? Em graus, são 360 graus, em radiano, 2π radianos. Então, a gente poderia pensar numa regra de 3, né? Então, aqui, ó, se em 360 graus eu tenho 2π radianos, em 30 graus, por exemplo, eu vou ter x, né, o θ radianos. Então, o x vai ser igual a 2π. Só um momento, deixa eu... Ups, apagou tudo, não tem problema. Eu refaço aqui rapidinho. 360 é 2π, 30 é θ, vamos botar assim, tá? A gente quer saber quanto vale 30 graus em radianos. Então, θ vai ser igual a 30 graus vezes 2π divididos por 360 graus. Então, em geral, né, se eu tenho uma relação, se x é o ângulo em graus, medido em graus, a gente poderia dizer que o ângulo θ em radianos é x vezes 2π divididos por 360. Essa seria uma relação genérica, assim, para que a gente pudesse fazer a transição, fazer a conversão de graus para radianos, tá? Bom, comprimento de arco. O que é o comprimento de arco? Então, vamos supor aqui que aqui a gente tem uma circunferência, né, um círculo, e eu tenho aqui um certo ângulo θ. Esse ângulo θ, ele é delimitado por esses duas retas, digamos assim, né? Um delas é o eixo X, por exemplo, e uma reta R.
E aí nós temos esse comprimento de arco aqui, ó. Então, deixa só eu apagar uma coisinha aqui, pessoal. Apaguei tudo de volta. A professora não tá boa hoje. Ai, ai. Então, R, X, Y, θ. E aqui eu tenho o meu arco S. O comprimento de arco S, para um círculo de raio R e ângulo θ, medido em radianos, tá? Não pode ser medido em graus. Ele vai ser igual a R vezes θ. Por que não pode ser medido em graus? Porque senão eu não vou ter o comprimento de arco em termos da unidade de comprimento, né? Porque o raio dessa circunferência a gente vai medir em metro, centímetro, decímetro, enfim. Então, a gente considera que o radiano, apesar de a gente dizer que radianos é uma unidade, é como se ele fosse uma unidade adimensional, né? Porque eu divido algo que é medido em metros por outra grandeza que é medida em metro também, né? O raio da circunferência, tá? Então, para que a gente use essa expressão aqui, que o comprimento de arco é igual a R vezes θ, é obrigatório que o θ seja medido em radianos. Se a gente quer saber o comprimento, né, o arco de circunferência inteiro, que é o que a gente chama também de perímetro da circunferência, o S é igual a 2πr. Né? Se eu levar em conta que o círculo ou a circunferência ele tem um ângulo total de 2π, o arco total vai ser 2π vezes o raio desse meu círculo, tá? Bom, a gente pode pensar que o ângulo, né, em geometria, o ângulo era uma coisa mais estática, né? Mas em trigonometria, a gente pode pensar no ângulo como uma coisa um pouquinho mais dinâmica. Por exemplo, eu posso pensar nesse ângulo em termos de um raio de rotação, né? Então, isso aqui seria o meu raio, é o raio de uma certa circunferência, tá? Porque a gente... em trigonometria, a gente sempre vai estar remetido ao círculo trigonométrico, que a gente vai ver daqui um pouquinho mais. E esse raio, ele tem uma posição inicial. Essa posição inicial, ela vai mudando ao longo do tempo. À medida que eu vou varrendo o raio, eu posso mudar essa posição inicial até uma certa posição final. Então, o ângulo entre essas duas posições, que a gente vai chamar de ângulo θ, é um ângulo como se a gente pensasse um ângulo dinâmico, tá? A gente mede, então, esse ângulo entre as posições inicial e final desse raio de giração, esse raio de rotação, que possuem aqui um vértice em comum. Então, é como se nós estivéssemos varrendo uma certa área circular com esse raio de rotação e, dado uma posição inicial e uma posição final, nós temos um certo ângulo θ compreendido entre esses dois raios de rotação, tá? Bom, se nós enxergamos o ângulo como essa coisa dinâmica, né, que vem de uma medida de um raio de rotação, a gente pode associar um sentido para essa rotação. A gente pode associar um sentido horário ou um sentido anti-horário. Se a rotação entre a posição inicial e final for no sentido horário, o ângulo que a gente está medindo é negativo, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma posição inicial aqui e uma posição final, né? Se eu giro para cá, aqui vai estar o final,
esse ângulo θ aqui vai ser um ângulo negativo. Se, de maneira similar ao que a gente tem aqui no desenho, né, que nós temos uma rotação no sentido anti-horário, né, porque a nossa rotação, a diferença entre a posição inicial e final, ela é uma rotação no sentido anti-horário, esse θ aqui vai ser positivo, tá? Então, sempre que que o ângulo de rotação, que o raio de rotação girar no sentido horário, o ângulo é negativo. Se o raio de rotação girar no sentido anti-horário, o ângulo que a gente está medindo é positivo, tá? Buenas. Então, aqui a gente tem um exemplo, tá? E também vamos falar um pouquinho sobre a posição padrão. Aqui, se vocês observarem, ó, a nossa posição inicial, ela era uma posição... Aqui eu não defini um sistema de coordenadas, né? Mas a gente pode dizer que a posição inicial era uma posição horizontal, certo? Mas, em princípio, né, se a gente for pensar, quem é que me disse que eu tenho que tomar como posição inicial uma posição horizontal? Eu poderia pegar isso aqui como início e isso aqui como final, certo? E aqui eu vou ter o meu ângulo θ. Só que existe o que a gente chama de posição padrão, né? Que vocês já devem ter visto isso na disciplina de física, por exemplo. Eu não sei se viram ou não, mas se não viram, com certeza verão, que por convenção a gente sempre mede o ângulo em relação ao eixo x positivo, né? É o equivalente a nós dizermos que a posição padrão, a posição inicial padrão, sempre vai ser o raio de rotação alinhado com o eixo x positivo. Então, isso aqui seria a posição inicial. E aí, aqui eu faço uma rotação no sentido anti-horário e venho parar na posição final, obtendo um ângulo alfa que é positivo. No gráfico da direita, desculpem, ó, de novo, aqui a minha posição inicial padrão, né, alinhado com o eixo x positivo, eu faço uma rotação com esse eixo, com esse raio, né, no sentido horário, vindo parar aqui na minha posição final. E esse meu ângulo beta é negativo. Então, além da posição padrão, nós termos que a posição inicial coincide com o eixo x positivo, o vértice desses dois raios de rotação, eles vão coincidir com a origem do sistema de coordenadas, né? Que é o que temos aqui, ó. Eu tenho que botar a origem desse raio de rotação no 0, 0. E a única coisa que a gente faz é rotar em torno dessa origem do sistema de coordenadas. Tá? Buenas. Existem ângulos, né, que a gente chama de ângulos equivalentes, tá? O que seriam ângulos equivalentes? Bom, vamos pegar aqui o caso da esquerda, ó. Aqui a gente tem a nossa posição inicial padrão e aqui está a minha posição final. Início e fim. Vamos supor, pessoal, que eu não saiba, né? Eu não tenho como saber se esse eixo de rotação, ele é tal que ele girou no sentido horário ou anti-horário. Então, se eu supor que ele girou no sentido anti-horário, eu vou calcular esse ângulo alfa aqui, ó, que é positivo. Mas, se eu supor que ele girou no sentido anti-horário e veio parar aqui nessa mesma posição final, eu vou ter o ângulo beta, que é negativo.
Bom, mas eles precisam representar a mesma situação, por quê? Porque eles estão relacionados com a mesma condição inicial e final. Então, a gente diz que alfa e beta são ângulos equivalentes, porque eles descrevem a mesma condição inicial e final. A mesma coisa vai acontecer aqui do lado direito. Ó. O que a gente tem aqui no lado direito? Minha posição inicial e a minha posição final. O que fizemos aqui, ó? Fizemos uma rotação completa e mais um pouco, que nos deu o ângulo beta. E eu fiz apenas aqui, ó, um pedacinho de rotação que vai me dar o ângulo alfa. Então, novamente, aqui eu tenho uma situação em que os ângulos em si, eles são diferentes, né? O beta é maior que o alfa, porque ele rodou uma volta e mais um pouquinho, uma rotação completa e mais um pouquinho, porém, eles estão associados à mesma situação inicial e final. Então, eles também são ângulos equivalentes, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, vamos escrever aqui esses ângulos equivalentes. Ó, aqui a gente tem o x, tem o y. Então, 360 divididos por 4 é 90. Então, significa que cada vez que eu intercepto cada um dos eixos, eu andei 90 graus, certo? Então, aqui, ó, nossa posição inicial é essa. Posição inicial. E a posição final, 90 graus. Ó, então, 90 graus significa que eu tenho que fazer isso aqui, ó. Essa rotação aqui. Aqui eu tenho 90 graus. Agora, a gente tem que girar 450. O que é 450? 450 é 360 mais 90 graus. Significa, olha só, eu vou sair da posição inicial, eu vou dar uma volta completa e vou parar na mesma posição final. Então, esse ângulo verde é o 450 graus. E o que vai ser o menos 270? Bom, se é menos 270, significa que eu tenho que girar agora no sentido horário. Aonde eu saio, né? 270, de novo, 270 é 360 menos 90. Então, eu saio aqui da posição inicial e chego na posição final. Então, esse laranjinha aqui é o menos 270. Então, todos esses ângulos são ângulos equivalentes, porque eles estão associados à mesma posição inicial e final do meu raio de rotação. Certo? Bom, existe uma coisa chamada círculo trigonométrico, né, que vai estar relacionada com as funções seno, cosseno e tangente. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse círculo trigonométrico antes de entrar propriamente dito em funções trigonométricas, tá? Então, para a gente estudar um pouquinho do círculo trigonométrico, vamos considerar uma circunferência unitária. O que é uma circunferência unitária? É uma circunferência cujo raio vale uma unidade de comprimento. Pode ser 1 metro, 1 centímetro, 1 quilômetro, enfim. É uma unidade de comprimento, tá? A equação que descreve essa circunferência vai ser x² mais y² igual a 1. Com essa equação, eu consigo marcar os pontos sobre a minha circunferência
Aqui a gente ainda não está pensando num círculo trigonométrico, né? Então, vamos pensar num círculo qualquer, tá? Então, olha só. Se essa minha circunferência tem raio 1, aqui é o eixo x, eixo y. Esse ponto aqui é o ponto x igual a 1, y igual a 0. Esse ponto aqui é o ponto y igual a 1, x igual a 0. Esse pontinho aqui, ó. Esse ponto vai ser o ponto x igual a menos 1, y igual a 0. E esse pontinho aqui é o ponto x igual a 0, y igual a menos 1. Bom, como é que eu marco os outros pontos da minha circunferência? Então, para isso, eu desenhei essa reta vermelha, tá? Vamos considerar que essa reta vermelha intercepta o eixo x no ponto x igual a 2/3. Então, a reta x igual a 2/3, ó, ela vai cortar a minha circunferência em 2 pontos, pessoal. Esse ponto aqui de cima, ele vai ser o ponto x igual a 2/3, y, 1. Esse ponto aqui de baixo vai ser o ponto x igual a 2/3, y2. Como é que eu encontro quem é y1, quem é y2? Usando a equação da circunferência, né? Então, aqui, ó, nós temos x quadrado mais y quadrado igual a 1. Se x vale 2/3, eu tenho 2/3 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então, y ao quadrado é 1 menos 4 nonos. É igual, então, a 9 menos 4 vai dar 5 nonos. E o ponto y1, que é o ponto positivo, vai ser raiz de 5 divididos por 9. E o y2, que é o y negativo, vai ser menos raiz de 5 divididos por 3. Desculpa, não é 9. 3. Deixa eu arrumar ali. Né? Porque vai ser raiz de 9. Ah, já estraguei tudo, vou arrumar tudo de novo. y1 é raiz de 5 por 3. y2 é menos raiz de 5 por 3. Então, a gente pode dar valores para x e y. Obviamente, eu só tenho que me lembrar uma coisa, que x e y não podem passar de 1. 1 e menos 1, né? Esse é o valor máximo que eles podem assumir na minha circunferência de raio unitário, tá? Então, eu posso marcar vários pontos de interesse simplesmente dando valor para x e obtendo y, ou dando valor para y e obtendo x. Tá bom? E daí, a gente cai no círculo trigonométrico. O círculo trigonométrico, ele é uma circunferência de raio unitário que nos permite... que nos permite depois saber os valores, né, de seno, cosseno e tangente, tá? Então, o eixo y, deixa eu só olhar aqui para não falar bobagem, o eixo y é o seno do ângulo, e o eixo x é o cosseno. Então, por exemplo, aqui, ó, esse ponto aqui, ó, que é o ponto x igual a 0 ou x igual a 2π, né? Porque eu dei uma volta completa, eu posso ser tanto x igual a... O ângulo pode ser tanto 0 como 2π. Então, qual é o valor, né? Quais são as coordenadas desse ponto? São as coordenadas 1 e 0. Significa o quê? Que x é igual a 1 é o valor do cosseno de 0, que é igual ao cosseno de 2π, vale 1. O y vale 0. O y vale 0 significa que seno de 0 é igual ao seno de 2π, que é igual a 0.
Vamos pegar outro ponto aqui, ó. Vamos pegar esse ponto aqui, ó. Que é o ponto π4, que corresponde a um ângulo de 45 graus, tá? Ó, então, se a gente medir o eixo y, esse ponto aqui vai ser o ponto raiz de 2 sobre 2. O que significa que seno de 45 graus, ou π4, é igual a raiz de 2 dividido por 2. Ó, agora eu vou medir o cosseno. O cosseno vai ser o quê? Vai ser a projeção na direção x, que é esse ponto vermelho ali, ó. Então, aquele ponto vermelho é o cosseno de 45 graus, que também vale raiz de 2 divididos por 2. Por quê? Porque aqui estão as coordenadas do ponto, ó, pessoal. Então, para cada ponto xy, eu tenho um valor de cosseno para o x e seno para o y. Ok? Outra coisa. Vocês podem perceber, vamos analisar num primeiro momento os valores de x, tá? Lembrando que o x está relacionado com a função cosseno. Então, se o x está relacionado com a função cosseno, eu vou só fazer um desenho aqui, ó, na esquerda, para dizer o seguinte, que essa circunferência, né, esse círculo trigonométrico, ele é separado em quadrantes. Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrantes, tá? Então, o x, que está associado ao cosseno do ângulo, ele é positivo no primeiro e quarto quadrantes e é negativo no segundo e terceiro quadrantes, o que significa que o cosseno dos ângulos que se encontram no primeiro e quarto quadrante serão positivos e os cossenos dos ângulos que se encontram no segundo e terceiro quadrantes vão ser negativos. O y está relacionado com o seno do ângulo. Então, o y, ele é positivo no primeiro quadrante e no segundo quadrante. E ele é negativo no terceiro e quarto quadrantes. Então, o seno de um ângulo que se encontra no primeiro e segundo quadrante é positivo e o seno de um ângulo que se encontra no terceiro e quarto quadrantes é negativo. Tá? Bom, então, se traçamos, né? Finalizando aqui, se a gente traça uma reta, né? Que é a reta raio, o raio de rotação, o ponto em que ele intercepta essa circunferência, as coordenadas desse ponto, a coordenada x vai ser o cosseno do ângulo e a coordenada y vai ser o seno do ângulo, tá? Então, aqui tem um resumo do que eu falei já, que o x, né, o eixo x, ele está relacionado com o cosseno do ângulo que a gente obtém pelo raio de rotação. Então, aqui se eu tenho R, o seno do ângulo vai ser y divididos por R, só que o nosso R vale 1, né, por isso que a gente atribui direto que o seno está relacionado com o eixo y. O cosseno vai ser o x divididos por R. E a tangente do ângulo vai ser y divididos por x. Né? Então, aqui teríamos, ó. Aqui a gente tem o cosseno. Aqui a gente tem o seno. E a tangente seria o x pelo y. Razão entre y e x, desculpe.
Bom, agora vamos fazer um exemplo aqui sobre o círculo trigonométrico, tá? Então, a gente quer determinar todos os pontos T, 1/3 e T que satisfazem a equação da circunferência. Então, qual é a equação da circunferência? X² mais Y² igual a 1. Então, aqui temos 1/3 ao quadrado mais T² igual a 1. T² é 1 menos 1 nono, que é 9 menos 1 nono, 8 nonos. Então, isso aqui vai dar mais ou menos raiz de 8 divididos por 3. T é igual a mais ou menos raiz de 8 divididos por 3. Então, aqui, tentar fazer um esboço da circunferência. X, Y. Nosso X vale 1/3. Significa que eu tenho que pegar isso aqui e dividir por 3. Então, aqui mais ou menos seria o X. Deixa eu só arrumar isso aqui que ficou péssimo. Tá, aqui seria 1/3. Respira, prof. Então, a nossa reta x igual a 1/3 seria isso aqui, ó. O que significa que os pontos y que a gente está procurando seriam esse ponto aqui. Esse aqui vai ser o menos raiz de 8 nonos. E esse seria o mais raiz de 8/3. Novamente eu falando 9 aqui. 9/3. Então, o nosso raio de rotação seria esse aqui. Aqui estaria R. Ou aqui. Essas são as duas posições possíveis para o raio de rotação. Então, só lembrando que esse ponto aqui é o x igual, é a reta x igual a 1/3. Quando x igual a 1/3, o y pode ser mais ou menos raiz de 8 sobre 3. Aqui, ó, determine os pontos em que a reta passa pela origem com inclinação 3, intercepta a circunferência de raio unitário. Ó, aqui está a minha circunferência de raio unitário. E a reta é a reta y igual a 3x. Então, a reta y igual a 3x. Vamos lá. Se o x... Tá, então como é que a gente vai descobrir? Depois eu vou desenhar a reta aqui. Então, aqui, de novo, a gente quer determinar os pontos, né? Então, a gente tem que x² mais y² igual a 1. Só que eu tenho essa relação auxiliar aqui que me diz que o y é 3 vezes o x. Né? Então, eu tenho x² mais 3x ao quadrado igual a 1. x² mais 9x² igual a 1. Então, a gente tem que 10x² igual a 1. Daqui sai que x é igual a 1 raiz de 10 e menos 1 raiz de 10. Então, vamos lá. Só pra gente marcar, deixa eu fazer aqui a conta rapidinho de quanto é 1 raiz de 10. Vamos fazer aqui.
1 divididos por raiz de 10. 0,31. Então, aqui, ó. Se aqui é 1/3, né? Mas eu vou ter duas retas. Então, peraí. A reta com inclinação 3. Peraí. Tá certo, eu acho. Aqui, ó. Então, se o x é mais 1 divididos por raiz de 10, o y é 3 divididos por raiz de 10. Então, é praticamente 1. Então, esse é o ponto. Tá certo, é aqui, ó. Vai ser isso aqui. Aqui é a inclinação. É muito... Ó, isso aqui seria a reta. Essa reta que tá torta, que a prof tá desenhando aqui, isso aqui seria a reta y igual a 3x. Esse ponto aqui, ó, seria o ponto 1 divididos por raiz de 10, 3 divididos por raiz de 10. Esse outro ponto aqui de baixo seria o ponto menos 1 divididos por raiz de 10, menos 3 divididos por raiz de 10. Tá? Então, esses seriam os dois pontos aonde a reta com inclinação 3 intercepta a circunferência unitária. Agora vamos passar para as funções trigonométricas propriamente ditas. Vamos começar estudando a função seno. Então, aqui nós temos um gráfico dessa função. Eu destaquei alguns pontos de interesse nesse gráfico para nós discutirmos. Primeira coisa que eu queria chamar atenção é que a função seno, né, que é a função trigonométrica, ela é uma função que a gente chama periódica. O que é uma função periódica? É aquela função que se repete de tempos em tempos, né? Então, à medida que o x vai variando, a imagem de tempos em tempos toma o mesmo valor, né? Então, por exemplo, aqui, ó, esse pontinho aqui que é a origem do sistema de coordenadas. Quando o x é igual a 0, a imagem também é 0. Aí o x varia, né, no seu domínio. Quando o x vale π radianos, novamente a imagem é 0. Quando o x é 2π radianos, novamente a imagem é 0. Então, a imagem dessa função, ela sempre retorna para o número 1, para o número 0, digamos assim. Né? Então, a função ela é periódica, porque de tempos em tempos, né, a cada certo intervalo de x, a imagem assume o mesmo valor. Aqui nós temos a imagem 1, 1, aqui também é 1, né? Vai ser o ponto y igual a 1. Aqui nós temos o ponto y igual a menos 1, menos 1, menos 1. Então, o que a gente percebe? Que a imagem da função, ela fica oscilando entre menos 1 e mais 1. Nesse sentido, a nossa função é uma função limitada, tanto superior quanto inferiormente. A função é periódica e ela se repete a cada 2π radianos. Ó, vamos começar a analisar. Deixa eu trocar aqui a cor da caneta. Vamos começar a analisar a partir do x igual a 0.
O que acontece com a nossa função? O gráfico da função, ele sobe, atinge um máximo, depois desce, passa pelo zero, atinge o mínimo, volta para o zero, e aí ele começa a repetir o seu comportamento. Então, se a gente pintar aqui esse primeiro padrão dele, entre 0 e 2π, a gente percebe que a cada 2π radianos, o comportamento da função ele se repete, né? Então, aqui a gente diz que o período dessa função é 2π radianos. A cada 2π radianos, a nossa função repete o comportamento. Ela é uma função contínua, né? A gente não está vendo nenhuma descontinuidade aqui no gráfico dela. X, que é esse eixo aqui, ó, assume todos os valores reais, então o domínio dessa função é todos os valores reais. Lembrando que o X aqui representa um ângulo, né? E isso aqui, ó, pessoal, eu quero chamar a atenção agora aqui que eu me lembrei. Seno de X. Esse X que aparece aqui entre parênteses, isso aqui é o que a gente chama de argumento da função. Eu não posso mexer nesse argumento, tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Se nós tivermos f de x igual a seno de 2x divididos pelo seno de x, eu não posso simplificar esse 2x que aparece aqui com esse x aqui de baixo. Me perdoem se para vocês isso parece óbvio, mas eu sei que tem colegas que não é óbvio, tá? Porque, como eu já disse em outras aulas, eu já dei muita aula de cálculo 1 para saber que esse erro é cometido. Então, eu não posso dizer que seno de 2x dividido por seno de x é simplesmente seno de x. Tá? Eu não posso mexer no argumento da função. Na verdade, a gente vai ver na próxima aula que existem identidades trigonométricas que sim nos permitem escrever uma função seno de 2x com um argumento diferente, mas aí é outra coisa, tá? Aqui o que eu tô querendo dizer para vocês é que vocês não podem mexer no argumento da função no sentido de simplificar seno de 2x divididos por x, tá? Isso aqui é intocável. Não mexe, tira a tua mão daí, certo? Bom, então, aqui tem um resumo das características da função, tá? Para vocês depois terem. E aqui, eu quis brincar com... Aqui, sim, a gente está brincando com o argumento da função, tá? Então, aqui, ó, essa função rosa é a função f de x igual a seno de x. A função azul é a função f de x igual a seno de 1/2 de x. E o gráfico verde é o gráfico da função f de x igual a seno de 2x. Só para que vocês entendessem o que acontece no período da função quando eu multiplico ali o x do argumento por um número. Então, se o número é maior do que 1, nós estamos diminuindo o período da função, né? Significa que ela vai começar a repetir o seu comportamento mais rápido, mais rapidamente, né? Para um intervalo de x menor. Enquanto que se eu diminuo, né? Se eu multiplico o argumento da função por um número menor do que 1, que é o caso do gráfico azul, eu estou aumentando o período dessa função. Então, eu preciso esperar mais tempo
para que a função apresente aquele comportamento repetido. Tá? Vamos ver agora a função cosseno, pessoal. Ah, uma coisa que eu não falei aqui, eu vou voltar, ó. A função seno é uma função ímpar. Ela tá tão rabiscada aqui que vocês nem vão conseguir enxergar. Função ímpar significa que ela tem simetria em torno do zero, né? Lembram disso? Ó, se vocês olharem o gráfico dela, ela é simétrico em relação à origem do sistema de coordenadas. Né? O que significa a função ser ímpar? Significa que a f, que o seno do x, seno de menos x, é igual a menos o seno de x. A gente já falou um pouquinho sobre isso lá em paridade de função. Tá? A nossa função seno, então, é uma função ímpar. O gráfico dela apresenta simetria em torno da origem. A função cosseno, ela é uma função par, o que significa que a simetria dela é em relação ao eixo y, ó. Vou destacar aqui, ó. Aqui estaria a simetria em relação ao eixo y. De maneira similar, a função cosseno, ela também é uma função limitada, porque a imagem dela, ela também vai ficar oscilando entre menos 1 e 1. E o período dessa função também é 2π. Olha só, se a gente marca aqui esse ponto inicial, que é o ponto x igual a 0, quando x for 2π, eu começo a repetir o comportamento gráfico, né? Então, significa que aqui o período dessa minha função também é 2π. E isso está relacionado com o gráfico, com o círculo trigonométrico, né? 2π é o tempo que eu demoro para dar uma volta completa. Então, a cada 2π radianos eu volto lá para o início. Então, por isso que a minha função é periódica de período 2π. A gente tem que dar uma volta completa no círculo trigonométrico para que a função se repita. Então, essa nossa função é uma função par, o que significa que cosseno de x, de menos x, é igual ao cosseno de x. Função contínua, limitada, superior e inferiormente. Que mais? Função par, vamos ver o que mais que eu esqueci. Periódica, não possui assíntotas, contínua e etc. Tá? Então, aqui de novo também tem um resumo das propriedades da função cosseno. E aqui eu faço um gráfico similar ao que a gente fez anteriormente. Então, esse aqui é cosseno de 1/2 de x. O branco é cosseno de 2x e o rosa é cosseno de x. Então, aqui a gente tem o mesmo comportamento, né? Quando eu mexo no argumento da minha função, eu estou mexendo no período dessa função, certo? Então, como a função é periódica, significa que cosseno de 2x é igual ao cosseno de 2x mais 2π. Então, a cada 2π, eu tenho que voltar eu volto, então, para o comportamento inicial, tá? Próxima função é a função tangente. Função tangente, ela é definida pela razão entre o seno de x pelo cosseno de x. Então, ela é a razão de uma função ímpar por uma função par. O que significa que ela também vai ser uma função ímpar. Né? Se vocês olharem aqui o gráfico, vocês vão perceber a simetria do gráfico em relação à origem do sistema de coordenadas. É uma função periódica, só que o período dela não é 2π. Olha só.
Os pontos que eu destaquei, né? Destaquei esse ponto aqui que é o ponto π e 0 e esse ponto aqui que é o ponto 2π e 0. Então, vocês percebem que a cada π radianos, a função repete o comportamento. Então, significa que essa função aqui, ela é periódica de período π. Diferente lá do seno e do cosseno, que o período era 2π, aqui a função tangente, ela tem período 2π. Desculpem, tem período π. Outra coisa, essa função, ela possui assíntotas, né? Percebam que ela é a razão entre uma função seno por uma cosseno. E o cosseno, ao longo do seu domínio, existem certos valores de x que ele é igual a zero, né? O cosseno daquele x vale zero. Então, quando o cosseno de x é igual a zero, nós temos aí uma assíntota vertical. Quando é que o cosseno de x é igual a zero? Quando x vale π meios, 3π meios, 5π meios e assim por diante. Tá? Então, múltiplos ímpares de π meios, nós teremos uma assíntota vertical. Como esses pontos não estão no domínio da função tangente, né? Porque o domínio da função eu tenho que excluir esses pontos onde o cosseno de x vale zero, a função ela vai ser contínua em todo o seu domínio. Tá? A imagem da função tangente, ela é de menos a mais infinito. Né? Então, diferente das funções seno e cosseno, ela não é uma função limitada. Certo? Ela é sempre crescente no seu domínio. É uma função ímpar, portanto é simétrica, né, com relação à origem. E ela não possui extremos. Tá? De maneira similar, a gente também pode brincar aqui com o argumento da função tangente, né? Então, essa aqui vai ser a tangente de 1 meio de x, e a branquinha vai ser a tangente de 2x. Então, mexer no argumento da função tangente mexe no seu período, tá? Se essa constante é menor do que 1, aumenta o período. Se a constante é maior do que 1, a gente diminui o período da função tangente. Bom, próxima função é a função cotangente, que é a recíproca da tangente, tá? É 1 sobre a tangente de x. Ou a gente pode definir como sendo cosseno de x divididos pelo seno de x, né? Porque o inverso da tangente vai ser isso. Então, ela é uma função ímpar, porque ela vai ser a razão entre uma função par e uma função ímpar. Ela vai possuir assíntotas verticais nos pontos em que o seno de x é igual a zero. Nós teremos assíntotas verticais, e esses pontos não fazem parte do domínio dessa função. Ela é uma função de período π, né? A distância entre esses dois gráficos aqui é π. Também é uma função contínua. O domínio dela, então, né, são os números reais menos os múltiplos ímpares de π, que é onde o cosseno é igual a zero. Desculpem, o seno é igual a zero, né, porque ele é cosseno sobre seno. Ela é decrescente em todo o seu domínio. E é isso, né? Aqui está o resto das coisas que eu já falei. Ela é periódica de período π e possui assíntotas verticais onde o seno de x é igual a zero. Função secante.
a função secante é a recíproca do cosseno, né? Ela é 1 dividido pelo cosseno de x. E esse aqui é o formato do gráfico. Ela também vai ser uma função periódica. E o período dela é 2π. Ó, daqui até aqui, a distância é 2π. E é quando eu tenho repetição de comportamento, tá? As assíntotas verticais dela são os pontos em que o cosseno de x vale 0. Então, a cada π meios, eu vou ter uma assíntota vertical. Então, múltiplos ímpares de π meios também... É ímpares, né? Deixa eu ver. Isso, múltiplos ímpares de π meios serão as assíntotas verticais. E esses pontos, obviamente, não estão no domínio da função. Vamos para cá, ó. Ela é uma função par, porque o cosseno é par. Então, como ela é recíproca do cosseno, ela também vai ser uma função par. A imagem dela, olha só, a imagem dela vai de menos infinito até menos 1 e de 1 até mais infinito. Né? Ela tem esse pequeno intervalo aqui, onde ela não assume valores. Ó. Aqui vai ser o menos 1 e aqui vai ser 1. Então, entre menos 1 e 1, a função secante, o gráfico da função secante não aparece. Tá? Então, a imagem vai de menos infinito até menos 1, 1 até mais infinito. Ela tanto pode ser crescente como decrescente, depende do intervalo que a gente está analisando. As assíntotas verticais são aonde o cosseno de x vale 0, que são aqueles múltiplos ímpares de π meios. Possui máximos e mínimos e é uma função periódica de período 2π. Função cossecante é a última que a gente vai ver, tá? A função cossecante é o recíproco do seno. Então, ela também vai ser uma função ímpar, né? Porque o seno é uma função ímpar. O período dela, pessoal, olha aqui, ó, vamos começar. Ela começa a repetir o comportamento a cada 2π. Então, ela também tem período 2π. Como ela é o recíproco da função seno, eu tenho que excluir aqueles valores em que o seno é igual a 0 do domínio, né? Então, vão ser os múltiplos ímpares de π. Na verdade, são múltiplos de π, não precisa ser ímpar, né? Porque eu tenho 0π, 2π e 3π. Então, aqui eu vou riscar, ó, não é múltiplos ímpares, é só múltiplos de π, tá? A imagem, de maneira similar, também vai do menos infinito até menos 1, 1 até mais infinito. Ela é contínua em todo o seu domínio. Também pode ser crescente ou decrescente, dependendo do intervalo que eu estou analisando. As assíntotas verticais são os valores de seno de x igual a 0. E é uma função periódica de período 2π. Apesar de a gente ter estudado, então, as 6 funções, né, que são a função seno, cosseno, tangente, cotangente, cossecante e secante, as que a gente mais utiliza são as 3 primeiras, né, seno, cosseno e tangente, tá? Tanto que se vocês forem olhar no livro, o livro faz uma análise bem superficial das funções cotangente, secante e cossecante. Tá? Porque diríamos que elas são funções trigonométricas secundárias, digamos assim, tá? As mais utilizadas realmente são seno, cosseno e tangente, tá? Então, agora, no finzinho da nossa aula, a gente vai ver as funções inversas, mas a gente vai ver só dessas 3 primeiras, né? A função inversa do seno, do cosseno e da tangente. Então, as outras 3 funções inversas, elas seguem o mesmo raciocínio. Então, se vocês sentirem necessidade de estudar, vocês podem ir ali no livro dar uma olhada, tá? Então, vamos ver agora as funções trigonométricas inversas, tá? Olha só, eu vou fazer aqui o gráfico do seno, por exemplo, tá? Começando em 0. E seria isso aqui, ó. Eu não preciso ir muito longe para dizer para vocês que se eu fizer aqui uma reta horizontal,
essa função ela não passa no teste da reta horizontal. Então, em princípio, eu não tenho como definir uma função inversa para as funções trigonométricas periódicas. Isso aqui é o seno de x, mas esse comportamento eu também observo no cosseno e eu também observo na tangente, né? Então, funções periódicas, em princípio, elas não possuem função inversa, né? Porque se eu faço o teste da reta horizontal, como ela é uma função periódica infinita, essa reta vai cortar o gráfico em infinitos pontos. Só que aí a gente vai fazer o truquezinho, aquele que a gente aprendeu na aula de funções inversas, que é restringir o domínio. Então, se eu restringo o domínio da minha função trigonométrica, eu consigo sim definir uma função inversa, que é o que a gente vai ver a partir de agora, tá? Então, a função arco-seno é a função inversa do seno. Ó, se eu tenho a função y igual a seno de x, se eu restringir o domínio da função entre menos π meios e π meios, eu posso fazer aqui o teste da reta horizontal, que essa reta horizontal vai cortar em um ponto apenas. Então, dessa maneira, a gente consegue definir uma função inversa. Só que aí todos os valores de ângulo que eu obtenho vão estar restritos ao intervalo menos π meios, π meios. Tá? Então, aqui, ó. A função inversa é o que a gente chama de arco-seno de x. Se vocês olharem na calculadora de vocês, ela tá escrita assim, ó. Seno menos 1 de x. Isso é a função inversa. Vamos olhar ali, ó. Vamos abrir aqui a calculadora. Vamos limpar isso aqui. Aqui, ó. Estão vendo? Aqui eu não vou conseguir escrever, né? Porque eu tô na calculadora. Mas aqui, ó. Vou tentar passar com o mouse para vocês enxergarem, ó. Aqui onde tá a setinha do mouse é o seno elevado a menos 1. Isso significa que vocês estão calculando a função inversa. Ó, do lado vocês têm cosseno elevado a menos 1, tangente elevado a menos 1, tá? Então, esses três botões aí são as funções inversas das funções trigonométricas, ok? Bom, vamos voltar lá para nossa aula agora. Então, como eu disse para vocês, quando a gente restringe o domínio da função original entre menos π meios e π meios, eu consigo definir a função inversa. Então, nesse domínio restrito, a função inversa vai ser esse gráfico aqui, ó. Isso aqui é a função inversa. Função arco-seno. Então, lembrem, né, que a função inversa, o que era domínio passa a ser imagem, o que era imagem passa a ser domínio. Então, eu coloco valores entre menos 1 e 1 no argumento da função inversa e ela vai me retornar valores entre π meios e menos π meios. Que é o que a gente tem aqui, ó. Vamos voltar lá na nossa calculadora. Eu quero saber qual é o ângulo θ cujo seno vale 0,2. Então, é o ângulo θ igual a 11 graus, porque aqui a nossa calculadora está em graus, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, a minha setinha, ó. Tá em graus, certo? Eu poderia mudar para radianos. Pronto, mudei para radianos. Então, vamos ver aqui. A gente quer o arco-seno de 10 radianos. Ah, resultado não definido, tá certo. A gente tem que fazer a conversão entre 1 grau e 1 radiano. Olha só, professora. Errou. Então, 1 grau... Não, peraí, desculpa. Não era isso que eu queria fazer. Função inversa, o arco-seno cujo é 0,2. É isso, eu queria obter o valor em radianos. Ó, é 0,2 radianos. O prof se enganou.
Então, em graus, nós temos 11 graus, em radianos eu tenho 0,2 radianos, tá? Bom, então o valor que a calculadora vai nos cuspir de volta sempre vai estar entre π-meios e menos π-meios. E o valor que eu tenho que colocar ali, que é o domínio, sempre tem que estar entre menos 1 e 1. Então, pessoal, quando a gente faz a função inversa de uma função trigonométrica, a gente está se perguntando qual é o ângulo cujo valor do seno é igual a tanto. É isso que a gente está se perguntando. Né? Então, se eu tenho y igual a seno de x, que é igual a 0,1, o que a gente está se perguntando é quanto tem que valer o ângulo para que o seno dele seja igual a 0,1. É isso que vai me retornar a função inversa. Tá? Função inversa do cosseno é o que a gente chama de arco cosseno. Então, aqui, para obter a função inversa do cosseno, eu vou restringir o meu domínio entre 0 e π. Entre 0 e π, eu posso fazer o teste da reta horizontal que eu quiser, que essa reta horizontal só vai cortar o gráfico em um ponto, tá? Então, restringindo a função original ao intervalo 0π, eu posso definir a função inversa, que é o arco cosseno de x, cujo domínio também vai ser o intervalo entre menos 1 e 1, e a imagem vai estar entre 0 e π. O que significa? Significa que o ângulo que eu estou procurando, né, que eu vou obter, vai estar entre 0 e π. De maneira similar ao que a gente fez ali no seno de x. E por fim, temos a função inversa, que é o arco tangente. E para obter a função inversa da tangente, a gente restringe o domínio entre menos π-meios e π-meios. E aí eu consigo, então, definir, né, a minha função inversa, que é o arco tangente de x, cujo domínio vai de menos a mais infinito, e a imagem vai de menos π-meios até π-meios. Então, novamente, a gente encontra qual é o ângulo que me fornece uma tangente x. Então, sobre funções trigonométricas era isso. Foi uma aula bem teórica, tá? A gente vai ter mais coisas para trabalhar quando a gente estiver trabalhando com identidades trigonométricas, mas o que é o importante dessa área? Que vocês entendam o que é uma função trigonométrica, que vocês entendam que ela vem de um círculo trigonométrico, por isso que ela é periódica, quais são os quadrantes que essa função é positiva, negativa, para quais valores de x, né, elas são iguais a zero, qual é o comportamento do gráfico dessas funções, é isso que vocês vão precisar no futuro, tá? Então, a aula de hoje a gente fica por aqui. Na próxima aula, então, a gente vai seguir trabalhando um pouquinho sobre funções trigonométricas e é a nossa última aula, tá? Então, daí estamos já na reta final do semestre. Vamos só terminar as atividades, tá bom? E tirar as dúvidas, fazer aulas de dúvidas. Então, um abraço, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem e até mais.